Olá, pessoas! O meu nome é Isa Meneghini, hoje é dia 12 de maio e hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Fibromialgia. Eu vou explicar pra vocês em alguns minutos o que é fibromialgia e como vocês lidam com pessoas que têm doenças crônicas que afetam a mobilidade sem serem capacitistas e desrespeitosos. A fibromialgia, ela é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central. O que é a dor? A dor é como se fosse um alarme de incêndio que o cérebro manda pro nosso corpo entender que tem alguma coisa errada. Senão a gente deixava a nossa mão numa chapa quente e a nossa mão ia sendo queimada, a gente não ia perceber. Inclusive tem uma doença que as pessoas elas não têm essa sensibilidade da dor que a gente tem. Então a dor não é necessariamente uma coisa ruim, né? Ela serve como um aviso pra gente entender que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que a gente precisa prestar uma atenção ali. E no caso de quem tem fibromialgia, é como se esse alarme de incêndio tocasse o tempo inteiro, independente de ter um incêndio ou não. Então quando eu falo que eu tenho fibromialgia, eu não falo isso porque eu tô pedindo a opinião de pessoas que nem são profissionais, reumatologistas, neurologistas, fisioterapeutas. Eu falo porque eu sei que se eu não falo no ambiente de trabalho ou faculdade, qualquer lugar que eu tenha que frequentar diariamente, em algum momento eu vou ser mal interpretada. Imagina, uma atriz jovem, que nem eu, precisa sentar, precisa deitar, precisa ficar se alongando, ficar se mexendo o tempo inteiro. As pessoas começam a interpretar isso como mau caratismo. Elas começam a achar que eu sou preguiçosa, que eu tenho crenças limitantes, enfim. E aí, muitas vezes, a gente tem que se expor. Na minha faculdade, eu tive que diversas vezes ir na coordenação e falar com todos os professores e levar laudos, porque eu sou muito mal interpretada nesse sentido, assim. E é exaustivo até eu ter que ficar me explicando todas as vezes. É quase como se eu tivesse que pedir desculpas por eu ter a minha doença. Eu recebo sugestões de como eu deveria lidar com a minha própria doença. Então, uma coisa interessante é vocês não fazerem isso, porque se eu não perguntei, eu não quero sugestão de como lidar com a minha doença, é porque eu não quero. Só que as pessoas que nem te conhecem, elas se sentem na liberdade de falar. Ah, mas você faz yoga, ah, mas você já tomou CBD, ah, mas você faz acupuntura, ah, mas você já tomou ayahuasca, ah, mas minha tia curou, sei lá o quê, ah, mas você acredita em Deus, ah, mas você já foi no tempo, sei lá o quê, sei lá o quê. E aí começa a virar uma loucura, assim. E as pessoas te culpabilizam pela sua própria doença. Falam, ah, mas se você não melhorou é porque você, na verdade, não fez isso, é porque você não acredita em Deus, é porque você sei lá o quê. Então sempre vai ter alguém falando, julgando, de todos os lados, né? No Brasil existem alguns estados onde pessoas que têm fibromialgia são consideradas como pessoas com deficiência. Por quê? Porque a fibromialgia afeta muito a nossa mobilidade. E não afeta só a mobilidade, ela afeta a memória, afeta em várias questões cognitivas, porque, como eu falei, é um problema no sistema nervoso central. E como o sistema nervoso central fica muito ocupado lidando com esse excesso de dor, outras funções acabam não trabalhando tão bem assim. Então é muito comum pessoas que têm fibromialgia, além de tudo, terem problemas de memória, terem problemas de localização, insônia, etc. E existem estados em que existe uma carteirinha de identificação, justamente para não ter que ficar levando 15 laudos e mesmo assim as pessoas não acreditarem em mim. Se você tem uma carteirinha, você simplesmente mostra a carteirinha, assim como uma pessoa que tem deficiência visual tem uma bengala para identificar. Na fibromialgia, em São Paulo, não existe uma carteirinha. Então, a gente não tem como usufruir de nenhum desses direitos que a gente deveria ter. Nunca diga pra uma pessoa que tem fibromialgia que ela é uma pessoa caseira, reclamona, hipocondríaca, que não quer fazer nada. Porque isso não é verdade. Isso não é um traço da nossa personalidade. Quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de ir em show, em balada, de dançar, de ir pros lugares e sair com os amigos, né? E eu gostava muito de ir em festival de música, sempre gostei muito de ver show. Só que depois eu tinha que arcar com as consequências. Eu cheguei a usar muleta, bengala, e eu demorei muito pra ser diagnosticada. Eu só fui diagnosticada com 16 anos. Eu, na verdade, tenho dor crônica desde pequeno. Eu nunca pensava em deixar de fazer as coisas que eu queria fazer pra não sentir dor. Eu simplesmente fazia as coisas que eu queria fazer e depois tentava lidar com a dor depois e não conseguia. Hoje em dia, eu faço o contrário. Hoje em dia, eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer, porque eu sei que eu tenho que me priorizar também. Mas é claro que às vezes eu me sacrifico por certas coisas que eu quero muito fazer. Porque se eu for respeitar 100% os meus limites, eu não vou conseguir fazer nada. Por isso que muitas vezes a gente é mal interpretada, né? Porque as pessoas acham que a gente é uma mentirosa. Então imagina que você foi atropelada por um caminhão, mas você tem que ir pro trabalho, você tem que ir pra faculdade, e ninguém sabe que você foi atropelada por um caminhão. Ninguém consegue ver que você foi atropelada por um caminhão. Você tá toda sangrando, toda machucada, mas ninguém sabe disso. E aí não tem uma cadeira pra você sentar no seu trabalho, na sua faculdade. E aí pedem pra você ficar um tempão numa pose de estátua, assim. A gente que é ator, a gente tem cheio dos exercícios extremos. E aí você, jovem, com 26 anos, vai explicar e vai falar, então, hoje eu fui atropelada por um caminhão e eu não estou muito bem, então eu preciso assistir a aula sentado. As pessoas não acreditam em você. Por isso que é urgente que hajam políticas públicas de inclusão e acessibilidade para pessoas que têm problemas de mobilidade e que tem alguma forma de identificação, pra gente não ter que ficar se expondo, se humilhando, se desculpando pela própria doença que a gente tem. Eu não posso ficar faltando na faculdade, não posso ficar faltando no trabalho. Então, muitas vezes, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu tenho que me sacrificar um pouco. Às vezes, eu tenho que fazer gravação em set de filmagem, que eu fico 19 horas seguidas gravando em pé. E não tenho o que fazer. Sempre quando eu sei que eu tenho que fazer essas coisas, eu me preparo fisicamente. Faço muita yoga, muita fisioterapia, tomo os meus remédios, faço mil coisas assim. Porque eu amo muito o que eu faço e eu não quero abrir mão da coisa que mais me faz feliz, que é ser atriz. Mas, muitas vezes, eu tenho, sim, que abrir mão de coisas que eu quero fazer. Porque eu sei que se eu não respeitar isso, as coisas vão virando uma bola de neve. Eu já ouvi de muitos professores que eu era uma reclamona, que eu era uma mentirosa, que eu era hipocondríaca, que eu não queria ser uma atriz de verdade, que eu não deveria ser atriz, porque se eu estou doente, então eu tenho que ir pra casa. Mas a fibromialgia não é uma gripe, não é uma coisa que passa. Às vezes, o máximo que eu consigo fazer
é sair da minha casa. E isso, às vezes, é muita coisa já pra gente. Às vezes a gente conseguir levantar da cama, às vezes a gente conseguir pentear o cabelo, conseguir cozinhar, já é muita coisa. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. E existem pessoas que são o extremo oposto também, que elas desconsideram as coisas que você fala que você consegue fazer, e elas não acreditam em você, então elas consideram você como uma inválida. Então já tive pessoas que cortaram cenas minhas porque falavam assim, ah, não, a Isa não pode fazer essa cena. Sem saber, sem nem perguntar pra saber se eu posso fazer essa cena. Porque quando eu falo que eu tenho dor crônica, as pessoas acham que é uma dor muscular, que é uma dor de exercício físico, que é uma dor de exaustão, mas não tem nada a ver com isso. Porque quando eu tenho dor, onde eu mais sinto dor é, por exemplo, nos meus pés. Então, se eu tenho que fazer algum exercício, que é, por exemplo, o exercício da árvore, que eu tenho que ficar assim, parada, e com as pernas abertas, assim, muitas vezes eu não vou reclamar dessa dor aqui dos braços, nem da dor de ficar sentada, porque essa é uma dor boa, é uma dor de exercício, é uma dor que faz bem. É uma dor, a dor que eu tô reclamando, é uma dor que parece que tem facas entrando nos meus pés. É uma dor que é como se tivessem me jogado numa piscina cheia de gelo. É uma dor que se assemelha com uma dor de nervo, é uma dor difusa, é uma dor que não passa com massagem, que não passa com remédio, que não passa com nada. É uma dor que está ali. Então, é algo que eu tenho que respeitar e as outras pessoas têm que respeitar. E aí, essas pessoas que acham que a gente não consegue fazer nada, muitas vezes elas expõem a gente, né? Então, tava fazendo uma aula de yoga e aí a professora falava assim, ah, pessoal, vamos fazer exercício e tal. Mas, Isa, vai no seu tempo, hein? Mas, Isa, se você quiser, não precisa fazer yoga, tá? Sendo que, assim, yoga é uma das coisas que mais me ajudam, que mais me fazem bem. Então, as pessoas, elas têm muita desinformação, elas não sabem nada sobre a nossa doença, e não importa quantas vezes a gente leve laudo e explique, as pessoas parecem que elas têm uma amnésia seletiva, assim, né? Elas simplesmente esquecem, e toda vez a gente tem que ficar se desculpando e se justificando pela nossa própria doença. E aí essas pessoas ignoram as coisas que a gente fala que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer, porque elas interpretam que a gente não tem capacidade de fazer nada. Então elas já falam assim, ah, essa cena aqui, não, a Isa não consegue fazer essa cena. Sem perguntar pra mim. Já pensaram em perguntar? Sabe? Não ofende, pode perguntar. Por exemplo, pra mim, o que é muito ruim, eu ficar muito tempo sem ter apoio pra minha cabeça e não tem encosto, né, pro meu pescoço. Outra coisa que é muito ruim pra mim, eu ficar muito tempo parada. Se eu fico muitas horas parada em pé, se eu fico muitas horas parada deitada, se eu fico muitas horas deitada, tudo isso faz mal pra mim. Então, eu faço dança, eu faço yoga, porque são coisas que me ajudam com isso. Mas claro que quando eu tenho crise, eu não consigo fazer nada. Porque imagina, como é que eu vou fazer uma aula de dança sendo que eu não consigo encostar o meu pé no chão? Como é que eu vou fazer uma aula de yoga sendo que eu não consigo pentear o meu cabelo? Então, as pessoas não conseguem entender que esse tipo de dor não é uma dor de exercício, não é aquela dor boa. É uma dor difusa, intratável, crônica, que faz parte da nossa doença. Mas antigamente, a minha dor era muito pior. Hoje em dia eu faço um tratamento, faço pelo SUS, inclusive, e eu faço um tratamento que me ajudou bastante, assim, né? Que consiste basicamente em alternar medicamentos, exercícios físicos, consultas regulares, fisioterapia, etc, né? Então são coisas que eu faço para regular e controlar a minha dor, porque ela não para, né? Ela é constante. Então eu faço tudo isso para eu não ter crises de dor que me deixem completamente, aí de fato, inválida, né? Porque tem vezes que eu realmente não consigo fazer nada. E aí as pessoas ficam, mas Isa, se você trata há tanto tempo, por que você não melhora? Quando que vai passar isso daí? Você perguntaria pra uma pessoa que tem diabetes, quando que vai passar a sua diabetes? Quando é que você vai parar de tomar essa injeção aí da indústria farmacêutica? Você perguntaria? Não, né? E se você perguntaria, você tá errado. Porque existem doenças que não têm cura. E hoje em dia existe uma indústria da cura e existem gurus que colocam propostas falsas e se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas como nós e fazem falsas promessas, e aí quando não funciona porque não existe uma cura, eles colocam a culpa na própria pessoa que tá doente, né? Então isso é muito violento, né? É muito violento você ouvir que, na verdade, você tem dor porque você não pensa positivo. De novo, caminhão, imagina. Você foi lá, foi atropelada por um caminhão. Aí você chega e fala, então, eu fui atropelada por um caminhão, eu tô com dor. Aí a pessoa fala assim, não acho que você foi atropelada por um caminhão. Eu acho que você só tem que pensar mais positivo. É isso que acontece com a gente o tempo inteiro. Então as pessoas, elas não têm noção do que elas estão falando, né? Por isso que é muito importante a conscientização. Por isso que é muito importante existirem políticas públicas acessíveis para pessoas que têm doenças crônicas que afetam a mobilidade. Se a gente tivesse uma carteirinha, eu não iria ter que ficar me expondo tanto. Eu tomo alguns remédios, sim, pra dor. E as pessoas falam assim, ai, nossa, mas você toma muito remédio, indústria farmacêutica. As pessoas acham que eu gosto de tomar remédio? Eu não gosto de tomar remédio. Mas elas não entendem que, às vezes, um remédio que a gente toma é a diferença da gente conseguir andar ou não. É a diferença da gente conseguir levantar da cama ou não. É a diferença da gente conseguir cozinhar. É a diferença da gente conseguir dormir. Então, é uma coisa que foi feita pra dar um mínimo de conforto pra gente. E é possível, sim, controlar a fibromialgia sem remédios, porque a serotonina pode ajudar muito, né? Por isso que exercícios físicos são muito bons pra quem tem fibromialgia. Normalmente, quem tem fibromialgia é tratado com algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo, porque eles atuam no sistema nervoso central. Lembra que eu falei que fibromialgia é um problema do sistema nervoso central? E a serotonina, ela ajuda a dar uma regulada na dor. Mas, muitas vezes, não é o suficiente. Como é no meu caso. Eu faço exercício físico todos os dias, e é o que mais me ajuda pra dor. E eu tomo remédio também todos os dias. Se eu paro de fazer exercício, a minha dor piora muito.
Se eu paro de tomar remédio, a minha dor piora muito. Então, as pessoas têm que entender que cada pessoa tem um processo. Tem pessoas que não têm uma fibromialgia tão severa quanto a minha, que eu tenho desde pequena, que eu tenho problemas até com anestesia, de continuar sentindo dor mesmo depois de ter tomado anestesia. Então, respeitem a dor alheia. Ouçam mais, não tentem impor um estilo de vida para uma pessoa que muitas vezes vocês nem conhecem. E muitas vezes vocês não têm informação sobre aquilo que vocês estão falando. Existe muito preconceito. E isso vale para muitas doenças que não são visíveis a olho nu. Porque as pessoas olham pra você e elas já te julgam. E eu entendo isso, não tem ninguém como adivinhar. Eu não tenho como escrever, vou tatuar na testa, né? Fibromialgia, eu preciso sentar. Não questione a minha doença na minha testa. Poderia, né? Entendo as pessoas numa primeira vez ou outra, né? Mas a questão é que isso acontece com muita frequência e com recorrência. Com professores que eu já tive, que não adianta você levar laudo, você fazer o quê? Não adianta. Porque sempre você vai ser vista como uma folgada, preguiçosa. Ainda mais se você for atriz. Porque ator tem que aguentar tudo. Tem que ficar 19 horas no frio, de salto alto, ganhando R$100. Tudo que eu peço é que vocês tenham empatia. E que vocês busquem fontes confiáveis. E aqui no meu perfil, eu tenho nos destaques, um destaque inteiro só sobre fibromialgia. E eu sempre coloco referências das coisas que eu falo. Só pra vocês não acharem que foram vozes da minha cabeça, tá? Então, eu sempre falo sobre pesquisas. Eu me voluntario pra muitas pesquisas também. Eu sou voluntária em algumas pesquisas do HC. Então, assim, eu tô sempre pesquisando, falando com pessoas, conheço muitos médicos, converso com eles, e eu acho muito importante a gente se informar pra gente também conseguir lutar pelos nossos direitos, e pra quem convive com quem tem fibromialgia, tenham empatia, porque é muito difícil. E o que a gente faz, muita gente não conseguiria fazer, né? Experimenta ser atropelado por um carro e ir trabalhar. E ainda falarem, nossa, você tá de mau humor, você foi atropelado por um caminhão. É claro que eu tô de mau humor. Tipo, o que as pessoas querem que eu faça? Mas não, a gente tem que ficar com um sorriso no rosto, tem que ficar sendo assim. E quando a gente reclama uma vez ou outra, pronto. Ai, reclamou, né, hipocondríaca. Enfim,